Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Boa noite, minha gente. Você foi atingido, Boa noite, tá gente. sangrando, tá doendo. Boa noite, Nicinha. E tudo que você precisa fazer é Boa noite, Val. respirar. Ei, Andressa, boa noite. Boa noite, Quanto tempo? Andressa. Respira. Eu sei. Eu vou atar essa ferida. Charline, Eu Regina, não posso te Rita. perder. Ana. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho. Prazer é todo meu, viu? Eu tô amando dar aula pra ela. Não é porque foi atingido Você não que dá aula bom pra filha soldado não é. Aula nos Estados Unidos. Eu sei o seu valor, sei o que inventou. Eu vou te ajudar Muito a obrigada, firmar minha os querida. pés. Vamos, eu te Boa levo noite, pro Ana Clara. acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Oi, Se não der Fernanda. pra Maria andar, Júlia. se arrasta. Só não pare de respirar. O Ana exército Clara, precisa Ivete, de boa você. noite. E eu Ivanete, não vou né? deixar você Boa morrer. noite, Mari. Daqui Boa a noite, pouco Elton. a Enxerga gente bem. vai voltar Nossa, tô sem pra óculos. casa. A garota enxerga bem, gente, porque eu olho assim. E Tento. Machado, boa Que noite. dificuldade. Gente, boa noite. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. Aonde quer que você esteja. Pô, olha, parece que um pouquinho no meu aqui. Oi, gente. Gente, nós estamos com 3 câmeras. Foi um custo para colocar tudo no lugar. Aqui Uma nós guerra. estamos no Facebook. Aqui tá no meu Instagram. E aqui no Instagram da pastora Janete. Então, se você não conseguir conexão, corre para um dos 3 que você acha. Pois é, hoje eu trouxe a Polly porque nós vamos falar do poder da palavra. Gente, que coisa fantástica. Se nós tivéssemos essa consciência do poder que as nossas palavras têm, o problema é que a gente esquece, muitas vezes trabalha no automático, né? Deixa a vida rolar no piloto automático e nem percebe que está liberando energia, Verdade. que está liberando poder. E eu quero hoje abrir contando para você uma experiência que eu li sobre um experimento de um cientista, o nome dele, japonês, Masaru Emoto. Um cientista, não é um experimento oficialmente científico, porque ele não conseguiu ainda provar sua tese, apesar de já ter tido seus seguidores. Fez até uma galeria, como é que é? Uma exposição numa galeria do resultado do trabalho dele. Gente, o que esse cientista tentou provar? Que quando falamos, liberamos uma química, liberamos uma energia que influencia no ambiente e no mundo natural. Pastora, como assim? Se você procurar no YouTube, tá? Veja bem que não é um experimento oficial. Ele ainda está tentando provar sua teoria, porém, saiu no G1, alguns dias atrás, um jornal, né, respeitado, oficial, que uma professora de São Paulo resolveu colocar em prática a experiência dele. E nós vamos ver o resultado. Esse cientista, Masaru Emoto, japonês, ele provou para a turma lá, né? Fez lá a galeria com sua obra de arte, mostrando o seguinte, que as moléculas da água reagem de acordo com a palavra que é recebida, a energia da palavra. Vamos traduzir isso para você. Ele colocava água no vidro
e liberava palavras ou escrevia palavras ruins, que representam algo negativo, imprestável, inútil, fracassado. Essas palavras liberadas no vidro com água e colocadas para congelar. Numa outra garrafa, ele colocava água, mas ele dizia palavras de estímulo, motivacionais. Você é perfeito, você é capaz, você é bonito. Colocava para congelar. Segundo ele, e tá lá as fotos na galeria, ele tem as fotos, no dia seguinte, as moléculas da garrafa que ouviam as palavras negativas estavam desconfiguradas e disformes. As moléculas da garrafa que ouviu palavras positivas pareciam lindos cristais, contornados e elaborados. Uma outra foto na galeria dele, uma experiência que eles contam, que ele também fez o mesmo teste com as moléculas da água, porém, uma garrafa ficou exposta por horas à voz do Hitler. E a outra garrafa ficou exposta por horas a uma voz em oração. No dia seguinte, depois de algum tempo, quando ele vinha para poder fotografar as moléculas ali congeladas, estavam lá as moléculas com a voz do Hitler, todas desconfiguradas, disformes. E as moléculas onde estavam recebendo o som da oração, formando cristais muito belos. Uma professora saiu no G1, anotei o nome dela aqui, Ana Paula Martins, ouviu falar sobre o experimento, assistiu alguns documentários sobre ele e resolveu fazer com os alunos usando arroz. Olha que coisa, pra mim, tá aí? Isso, vem mais um pouquinho. Olha, Isso. tá bom, querida? Agora sim. Então, pessoal, ali a gente vê. A Ana Paula Martins, em São Paulo, resolveu fazer com os alunos. Só que o que ela fez? Num recipiente, ela colocou arroz. No outro recipiente, também arroz. Colocou os alunos em círculo. Colocou o aluno no círculo e o vidro, a garrafa com arroz, me parece que até cozido, eu não lembro. E mandou as crianças liberar as palavras dolorosas ditas pelos pais que as entristeciam. Colocou ali a garrafa com arroz e as crianças começaram a falar, quando fala que eu não presto, que eu sou burro, que eu não aprendo, pronto. As crianças todas liberaram essa palavra, tampou aquele recipiente e deixou à parte. Colocou o mesmo arroz, o mesmo produto no recipiente igual, colocou no meio do círculo e começou a fazer as crianças liberar palavras. Eu posso, eu consigo, eu dou conta. Passado alguns dias, não me lembro quanto tempo, tá lá no G1, eles foram olhar. O arroz que ouviu palavras boas estava fermentando naturalmente. O arroz que recebeu a energia ruim que os pais falavam para os filhos, ele embolou, tipo mofou. E ali ela fala que, seguindo o experimento de Masaru Emoto, ela conseguiu mostrar para os alunos que as palavras têm energia, têm poder. Antes de passar para a Poli, tem um outro também que mostrou o poder da palavra, que foi o Senhor Deus. Lá no livro de Gênesis, qual a ferramenta, o instrumento mais poderoso do universo? A palavra. Pastor é Deus, Deus é Espírito. A palavra é o instrumento, é o recurso. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tudo escuro. E olha quando que as coisas começaram a acontecer, mais ou menos 10 vezes. Deus disse, haja luz, e haja o firmamento, separação das águas. As coisas, Poliane, só começaram a surgir quando Deus usou o poder da palavra. Exatamente. Gente, se essa experiência do japonês, mais a da professora de São Paulo, mais a Bíblia, e muito que a Poli vai estar passando pra gente, você tem noção
do que as suas palavras estão plantando no solo da vida e te devolvendo? Exatamente. Isso é muito sério. Exatamente. Quando eu comecei a estudar sobre isso, porque eu queria levar essa informação para as igrejas, chegou um tempo na igreja, né? Eu vim de Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, conhecemos vários cantores famosos, músicos, instrumentistas, e chegou uma hora em que eu percebia que os cantores, né, os instrumentistas famosos estavam buscando, né, nas músicas seculares dicas de solo, de guitarra, de baixo, copiando, né, assim, do secular. Muitos tinham como referência U2, né, bandas americanas e tudo. Até então aquilo parecia para mim ser muito normal. Quando a minha experiência começou a falar mais alto, eu sempre falo isso, sabe, pastora? Mais do que aquilo que você estuda, a sua experiência vai sempre gritar. Ela vai ecoar mais do que o simples conhecimento que você adquire. Quando você põe em prática, aquilo realmente funciona, né? E eu comecei a estudar sobre isso. Por que a música em si, ela tem um efeito tão grande nas nossas vidas e qual a consequência de ouvir músicas seculares? Nós estamos aqui falando do poder das palavras e foi com a partir deste, né, norte do poder das palavras que eu trouxe para a minha vida o poder da música em si, né? E principalmente o porquê que eu, Poliane, tá? Que eu não estou falando como profissional apenas, mas como pastora também de igreja e tudo, porque que eu não ouço mais música secular. Quando eu comecei a estudar sobre isso, foi exatamente esses estudos que eu comecei a estudar, a ler, a entender. Tem até um estudo que fala sobre que a voz, né, ela é matéria, ela se transforma em moléculas minúsculas em matéria. Então, quando você fala, aquilo que você está falando, ela vai ecoar por anos. Tem até uma mensagem do pastor Márcio Valadão que ele fala que aquilo que você falou há 10 anos atrás ainda está ecoando nas regiões celestes. Então, trazendo isso hoje para o peso que é as nossas palavras, eu trouxe isso para a minha vida, principalmente na área da música. Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, e eu sempre fui movida à música. A música, ela era meu combustível. Desde pequenininha, mamãe cantava bonitinha na igreja, minha inspiração. Começou pela minha mãe cantando. Só que a minha busca por música, por aprender a cantar perfeitamente bem, né, por conhecimento, eu comecei a ouvir música secular. Enquanto a mamãe e o papai estavam trabalhando, porque eu não podia na frente deles, ouvia música secular. E da onde que eu tiro que a música, ela tem um poder enorme na nossa vida de definições? Que tipo de definições? Emocionais. No meu ânimo, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô, né, bem, se eu tô mal. A música, ela vai influenciar fortemente nas suas emoções, no seu psicológico. Memória e emoção. Exatamente. E eu me lembro de uma música que eu chorava litros quando ela tocava. Agora você imagina, uma criança de 11 anos, época do Nova Sintra, 11 anos, quando passava, ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Meu Deus do céu. Me pediu pra esquecer, encarar numa boa. Aí você sofria. Eu chorava. Meu Deus. Eu chorava. Mas eu chorava litro. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra... Eu não sabia nem o que era isso. Mas eu entrava numa depressão muito profunda. Eu nunca tinha tido um relacionamento, nunca tinha tido um namorado, nem um namoradinho assim imaginário, não.
a minha mente me levava aos atores, aos artistas. Olha pra você ver. Quando nós falamos como adulto que vai cantar uma música dessa, ela traz a memória, ela resgata um pensamento que desperta uma emoção. A Regiana também chorava demais. Como a palavra é uma reação, né, bioquímica. Exatamente essa palavra, bioquímica. Por quê? Hoje já é comprovado cientificamente que existem certas músicas, como por exemplo o rock, alguns tipos de rock, que ele faz um efeito de droga. Você vê que tem gente que começa a quebrar tudo, quebra no Droga, palco. efeito de droga, efeito mesmo no cérebro, mexe ali na sua química. Então, foi daí que eu comecei a perceber que ouvir música secular, depois de adulta, depois de muito tempo, é que eu percebi que isso influenciou muito na depressão na minha vida. Eu fui uma criança extremamente deprimida, extremamente dependente emocional, cheia de rejeições. Quem conhece o meu testemunho, né? A pastora Janete sabe como eu tinha rejeições. Mas o que eu gostava de ouvir? Músicas tristes. Músicas que falavam de rejeição. Do homem que foi rejeitado, da mulher que... E eu dormi na praça? Eu dormi na praça, pensando nela. Eu chorei tanto com o coitado que dormiu na praça, gente. Eu sofria. Eu sofria com o coitado. Eu tava pensando nela, ele tava apaixonado, né? E aquilo eu trazia pra minha vida. E músicas americanas, gostava muito de ouvir músicas americanas pra poder aprender melisma, aprender vibrato, aprender mesmo. Aprendi muito, mas junto com isso veio carregado de peso espiritual. Porque as maiorias das músicas falavam de rejeição. Gente, se música é energia, se palavra é energia, se palavra traz uma energia negativa ou positiva, o momento que aquela música foi gerada, ela carregava toda uma energia. Tinha uma música, quem é do meu tempo vai lembrar, acho que era Toni Braxton, que ela cantava no clipe e ela ia escorregando na parede assim, ó. From those times comes to me. E ela escorregava na parede chorando. Gente, eu me via naquela cena assim. Ai, meu Deus do céu. Abandonada, triste, largada, as traças. E com isso trouxe consequências pro meu relacionamento familiar. Por quê? Minha mãe não me amava, meu pai não me queria, entrava meus irmãos... na depressão. Depressão profunda. Então hoje, uma das coisas que me fez não escolher, tá? É uma escolha minha, não escolher ouvir músicas seculares como referência para a voz, como referência para a música, é porque eu acredito que voz... A expressão ali do canto, da música, da fala, há poder nas nossas palavras. Há poder naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ministra, naquilo que a gente acredita, né? Eu acho que não só a questão da experiência, né? Que fala pro arroz ali, que não presta, que... É tão pesado, é tão forte. A palavra de Deus diz que nós não trazemos à existência o que não existe como se já existisse. Ou seja, a gente traz lá do mundo espiritual aquilo que não existe. Então, se você começa a ouvir algo que não existe na sua realidade, ela vai passar a existir. A partir do momento que você traz ela para a realidade. O que a Ana tá lembrando, a Rejane aqui? Era muito sofrimento. E como, a Rejane era das minhas, gostava de música sofrida. Né, gente? Mas, gente, presta atenção. O poder da palavra, se nós entendêssemos isso, sabe por quê? Sua vida pode estar amarrada, relacionamentos amarrados. Você pode, sem perceber, estar colhendo hoje resultado de palavras liberadas no passado. Uhum. Ah, mas eu falei sem querer. Falou sem querer? Qual era a emoção? Qual era a energia que você carregava quando falou?
Eu queria te ver morto. Sim. Eu me arrependo do dia que eu te conheci, né? Maldito salário, maldito emprego. E vai liberando aquilo. Na hora que liberou a palavra, Polly, a química, a energia era negativa. Exatamente. E a energia negativa atrai o quê? Espíritos do império das trevas. E cumpre que traz à existência o que não existe. Esse traz à existência que não existe, você também pode trazer isso para o lado maligno. Tem muita gente trazendo espíritos malignos, né? Opressão maligna, depressão, angústia, espíritos de morte, espírito de suicídio, através de palavras liberadas. Por quê? Eu comecei a liberar palavras ali de que esse casamento não vai dar certo, que não tem jeito pra nós. Foi falando tanto aquilo, que a pessoa internalizou, começou a acreditar naquilo mesmo. Não tem jeito mais. E se comportar exatamente de uma forma tão existência. negativa que ela acaba gerando aquilo. Gerando. Agora, presta bastante atenção. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá lá entre Gênesis 1, 3, você vai ver a criação do mundo, né? Você vai ver Deus liberando a palavra. Quando ele fala, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Ele sopra no homem, né? O fôlego de Deus. Escuta, ele deixou claro para nós o poder de Deus para criar. Nós também temos como imagem e semelhança de Deus, como pessoas que têm o fôlego de Deus, nossas palavras também são poderosas. Exatamente. Nossas palavras também vêm carregadas de uma força e de uma energia que pode nos favorecer ou comprometer. Pode construir ou destruir, né? Eu falei na hora da raiva, mas quando você falou na hora da raiva, as suas emoções estavam tão envenenadas e estava tão amargurado que na hora que você liberou a palavra, quem entrou em ação? O reino da luz ou o império das trevas? Bem, a Bíblia diz em Jeremias 29, 11, que o Senhor só tem pensamentos bons a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Se o que eu estou vivendo ou você estamos vivendo vai contra o que Deus tem para nós, será que em algum momento, sem perceber, eu não gerei a circunstância, a situação, por causa de palavras liberadas na hora da dor, na hora da raiva? Consegue entender, queridos? O poder que as nossas palavras têm? Quando falamos com um filho burro, inútil, você não aprende nada, seu desastrado, estamos liberando uma força, uma energia negativa que vai envolver aquela criança, liberando espíritos malignos do império das trevas para perseguir aquela criança e atormentá-la, tentando comprovar tudo que foi falado. Mas eu falei na hora da raiva, ok? Só que as palavras que liberamos não tem como recolher. Já foi. E é o que eu sempre falo na live. E às vezes fala assim, mas foi só da boca para fora. É só uma música, né? Mas a gente não pode esquecer que aquilo que a gente fala é uma construção. Seja para o bem ou seja para o mal. É uma construção. Você está soltando palavras. É tão interessante que Deus podia ter feito de outra forma. Construído tudo com as mãos ou ter dado de outra forma. Mas Ele queria nos mostrar que há poder nas nossas palavras. Que há um peso grande sobre isso, né? Então, se parássemos para pensar o peso e as consequências que tem a nossa fala, nossas palavras e até mesmo aquilo que nós cantamos, né? Às vezes a gente ri, eu sempre falo, eu gosto muito da música de Jó, né? Eu sempre cito ela no encontro, mas é para pensar, sabe? Será que a gente teria coragem de Jó
né, que canta Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Não, qual é aquela que eu falei pra vocês não cantar? Cantava ela no retiro, lá no recomeço. Aí o povo cantava e chorava, Deus me deu, Deus tomou. Falei, gente, por favor. A coragem que eu tenho, peraí, eu tenho coragem, né, de falar assim, Deus me deu, Deus tomou, toma a hora que o senhor quiser. A pessoa tá envolvida, mergulhada na emoção, liberando uma perda, um prejuízo, foi Deus que tomou. Tá, e se não for? E aí, como é que faz? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E não é o não cantar, tá? Não é o não cantar, é o momento que aquela música, ela é ministrada. Ela tem um momento para isso, tá? Agora, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo. Você pega uma música do Apacentar, nem lembro mais se é do Apacentar, é muito antiga, que era abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Amém, é linda, não é? Muito legal. Mas já pensou se no mesmo louvor que eu cantar essa música Abro Mão, eu também cantar uma música da mesma banda, tá? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quer dizer, decide, então, né, assim, filho? você entende? Não você é a música em si, não é que a música não é de Deus, nem nada. É entender aquilo que eu estou cantando, entender o momento no qual eu estou cantando, o que eu quero ser ministrado. Antes, deixa eu só abrir um parênteses. Eu tinha muita resistência com músicas que eram para as pessoas, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça de que a música era para o Senhor. A música tinha que servir para o Senhor, adorar ao Senhor, Ele é o único que é digno e tudo. Mas neste ano, especialmente neste ano de 2020, o Senhor me levou a aprender algo. Há canções e há momentos em que as pessoas precisam de uma voz de Deus. E há momentos que ela não vai conseguir ouvir a voz de Deus. A crise, a tormenta está tão grande ali que ela não vai conseguir ouvir. Daí vem as canções que são para o povo, né? O que eu tenho cantado esses dias no meu IGTV, colocado aí, não é para parecer, mostrar o quanto eu canto, tudo, tem sido ministrações do Senhor na minha vida, né? Como eu cantei esses dias, se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio Ele continua comigo. Acho que é assim. O que eu quero com isso? Eu estou ministrando na vida de alguém. Quantas pessoas têm me procurado no direct e falam assim, você cantou pra mim, aquilo, eu precisava ouvir isso e tudo. Então, este ano eu venci essa resistência de cantar para as pessoas, porque eu acredito que a ministração que você está recebendo em casa, que vocês estão recebendo, vem de Deus. Mas existem momentos. Agora, combina cantar isso no culto, assim, né? Deus me deu, Deus tomou. Ou cantar no culto, respira, levanta as mãos pro Senhor e diga tudo que você precisa. Combina? Não combina com o momento, né? Então, as palavras, elas trazem cura. Música traz cura, né, pastora? Agora, presta atenção numa coisa. Você já deve ter visto pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Para espantar uma olhada, energia ruim. Pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 23. Qual o efeito que aquilo vai dar? Pastora, é a palavra de Deus, ok? Mas a palavra de Deus fechada, sem ser ativada, não vai trazer resultado algum. Como assim? Lembra quando Deus deixou Josué no lugar de Moisés? Falou, medita no livro da lei, de dia e de noite, não se afaste dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra, o que Deus fez lá no início? Ele ativou a palavra. Se você não ativar a fé e através da fé ativar a palavra, como é que nós vamos ter? Tem gente que está orando há 20 anos para a família converter e a família não converte. Por quê? Às vezes, sem perceber,
A pessoa está há 20 anos relatando uma realidade, uma circunstância, uma aflição. Ela está contando, ela está desabafando, ela não está liberando a palavra viva que cura e que liberta. Não seria muito mais interessante se na hora de orar eu começasse a liberar a palavra contrária ao que eu estou vivendo? Por exemplo, o marido é agressivo, o marido, ou bebe, sei lá, eu começo a orar, liberando palavras, agradecendo o Senhor pelo marido abençoado que ele está se tornando, pela restauração da casa. O que eu vou fazer? Escuta isso. Se você está com raiva, está sofrendo, está amargurado, né? Um exemplo, o marido humilha, fala coisas dolorosas. Quando você vai orar, você chora, derrama o teu coração. Senhor, eu não aguento mais. Olha o que ele está fazendo comigo, olha o que ele está falando para mim. O que você está liberando? Você está liberando uma energia ruim. Você acaba saindo até pior da oração. Quando você entra para o seu tempo a sós com Deus e começa a liberar: Senhor, eu te louvo pelo meu negócio, pelos clientes novos que estão chegando, pela criatividade. Eu me lembro que quando eu comecei... Só um pouquinho, você vai liberando o poder, o que vai acontecer? Você vai sair do seu tempo a sós com Deus mais animado e restaurado. E eu me lembro que quando a gente começou a aprender sobre oração, para orar, você sempre falava assim: comece orando a oração com agradecimento. Né? Às vezes a gente já começava: Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa fazer isso, fazer aquilo. E eu lembro uma correção que os meus pais fizeram. Falaram assim: olha, a gente nunca começa uma oração pedindo nada, a gente começa agradecendo. E engraçado que quando você começa uma oração agradecendo, sendo grato, obrigado por este dia, obrigado pela minha família, obrigado por isso, a atmosfera vai mudando e às vezes aquilo que você queria pedir você nem lembra mais, né? Porque começa ali um momento, você começa a liberar uma palavra e aquele momento começa a ficar agradável. Aquela tristeza começa a ir embora, aquela angústia, o coração apertado começa a mudar. Então, a maneira que você começa a orar, porque tem pessoas que vai para o monte orar, para fechar a igreja, amaldiçoando o pastor, amaldiçoando o irmão, a irmã: Senhor, separa aquele casal, né? Verdade, nós gente. já vimos, gente, eu já vi. Nós subimos para o monte, tinha um grupo de senhoras ajoelhadas debaixo de uma árvore, cara no pó, clamando ao Senhor para fechar uma igreja. Agora, olha para você ver, é Deus que vai agir ali? Não, o império das trevas se levanta imediatamente e reclama a jurisdição ou aquela causa ali. Agora, presta atenção, olha aqui, Lucas 4,36. Todos ficaram admirados com Jesus, né? Diziam: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e ele sai. A palavra tem que ser liberada. A palavra é energia. Agora escuta, você trabalha com vendas, trabalha o dia inteiro, aí você liga a TV e fala que é um colapso financeiro mundial. Você chega em casa, tá todo mundo de mau humor, aí você vai pro computador, vai pro WhatsApp, a situação tá ruim. Sim. Toda aquela energia, né, macabra vai te cercando. O que aquilo gera? Medo, desânimo, bloqueia a sua mente. Síndrome do pânico, depressão, sentimento de morte, vontade de tirar a vida. Não, tudo você vem disso. você sai para venda, seu cérebro já bloqueia a inspiração. O argumento do seu cérebro fala assim: nem adianta tentar porque ninguém está vendendo nada. Aí o que você faz? Você começa a retroceder, a enfraquecer. Então o que nós precisamos entender? Há poder nas nossas palavras. Precisamos parar, mudar o nosso ritmo de orar e começar a agradecer e liberar aquilo que eu estou buscando em oração. Tem gente que passa
40 minutos chorando, 40 minutos lamentando. Exato. E não consegue criar na sua mente, na sua memória, a imagem do Deus que faz da coisa acontecer. Deixa eu até ler um comentário do Paulo aqui. O Paulo Maia, ele até falou uma coisa, que, né, o agradecimento e tudo, aí você parte, né, pro louvor, edificação, fortalecimento. Após isso, louvor de entrega, agradecimento, em nome do Senhor. Aí ele falou uma coisa interessante. Aí você entra para um segundo patamar, que Deus já te revela coisas profundas, né? Onde o foco é o serviço do reino de Deus. A partir do momento que o seu coração, ele quebranta, eu lembro direitinho, gente, eu criança, o pai e mãe corrigindo a gente disso. Comece orando com gratidão, depois louvor, depois o Senhor vai quebrantar seu coração. Aí ele tá falando uma coisa interessante, o nosso foco até muda. Quando nós já entramos para uma oração, lamentando, liberando palavras, gente, orar, Senhor, esse homem não presta, Senhor, eu não aguento mais. Esse Senhor, menino só me dá desgosto. Senhor, esse salário não dá pra nada. Senhor, esse salário não dá pra nada. Gente, você tá só liberando palavras, liberando coisas pesadas, coisas que contaminam o ambiente. Agora, experimenta fazer o contrário. Experimenta agradecer. Senhor, é o que eu tenho. Senhor, isso aqui é a semente que o Senhor me deu. Eu te louvo, eu te agradeço. Começa a liberar palavras de gratidão. Aí começa a louvar. Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é... Comece a falar dele. Olha só como que o ambiente vai enchendo, né? Para daí sim você conseguir pedir alguma coisa pro Senhor, né, mãe? Olha só, o poder da palavra de Deus também, né, Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha. Quer dizer, a palavra chega quebrando, despedaçando. Agora, vamos lá. Se parar para te perguntar, se você tem noção para pontuar num papel todas as palavras que você falou hoje, você vai lembrar de pouco. Pouca coisa você vai lembrar. E detalhe, todas as palavras que você liberou e eu liberamos no dia de hoje, já foram ou para o império das trevas ou para o reino da luz. Elas já geraram uma energia. E não só aquilo que eu falei, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu emprestei o meu ouvido. Sabe, essa questão de... Que vai influenciar, né? Televisão, série, filmes, música. O que plantou no seu coração hoje aquilo que você viu? O que plantou no seu coração a música que você ouviu hoje? Tudo aquilo que entra como palavra e que sai como palavra, ela vai gerar algum fruto. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Você é árvore que dá fruto ou você é árvore que dá sombra? O que é árvore que dá sombra? Achei isso tão interessante. A árvore que dá sombra é aquela que empresta o ouvido para fofoca. A árvore que dá sombra deixa todo mundo chegar lá embaixo, né? Encosta lá debaixo da árvore e vai falando. Fala mal do um, fala mal do outro, murmura da igreja, murmura dos irmãos, murmura do pastor, né? É uma árvore que dá ouvido pro outro, que empresta o ouvido pro outro. E a árvore que dá fruto é aquela que alimenta, é aquela que abençoa. Ela nutre. Soluciona o problema. Soluciona o problema. Né? Olha, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Esses dias, eu estava muito preocupada na questão da igreja e a pandemia. Por quê? Não só ouvia pastores falando, como pessoas mandavam mensagem, gente falando, pastor, eu não tenho força para voltar para a igreja. Isso foi me preocupando. Por quê? Foram 9 meses ouvindo, vai morrer muita gente vai sofrer, nossos idosos não podem sair, as crianças, gente, foram 9 meses mergulhados numa escuridão. Contabilizando mortes o tempo todo. Contabilizando morte, colapso, corrupção. Nós fomos como se deixado de molho. Sabe quando você deixa a roupa de molho?
ficamos mergulhados ali. E um dia eu comentei com meu esposo, falei, presta atenção, as pessoas já estão se acomodando. Elas já estão desanimadas de ir à igreja, elas já estão desanimadas de congregar. E eu falei uma coisa com ele, e eu quero compartilhar isso com você. Você vai entender. Hebreus fala que a gente tem que exortar a pessoa para ela congregar, não é isso? Pastora, mas eu assisto o culto em casa, pela internet e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com meu marido. Na nossa igreja, ele decidiu dar a ceia todo domingo. Por quê? Ele falou, amor, se a ceia é em memória do sacrifício de Jesus, né? O pão representa o corpo, o vinho o sangue. Nós precisamos estar renovando a nossa aliança toda semana. Agora, preste atenção. Você ficou, vamos colocar lá, alguns meses sem congregar. Prevenção. Todo mundo obedeceu direitinho, era cuidado. Certo? Naquele mês, aquele tempo que ficou sem congregar, muitos se desconectaram do corpo. Romperam a aliança, romperam o vínculo com o corpo. Só que tem um detalhe. O que é o sangue no corpo? É vida. Aonde que o sangue flui? No corpo. Onde que o sangue dá energia? Está fluindo? No corpo. Exatamente. A pessoa que para de congregar, ela começa a chegar lá fora exposta a muitas palavras. A igreja não presta, tá tudo do mesmo jeito. E ela vai recebendo toda aquela pressão. O que vai acontecer? Ela vai secar, ela vai murchar, ela vai morrer, ela vai apagar o Espírito Santo. Exatamente. Por quê? Porque além dela estar recebendo toda essa energia negativa aqui fora, ela está desconectada com o corpo. Se não estou ligada ao corpo, o sangue para de fluir. Exatamente. Se o sangue para de fluir, aquele membro morre, apaga. Qualquer experiência que você fizer no seu corpo de prender, né, como é que fala? Um membro, por exemplo, o dedinho, você tá aqui com o seu dedinho aqui. Experimenta passar, quando criança a gente fazia muito isso, né? Pegava gominha e ia prendendo a gominha. Vai prendendo, até aí o dedinho ficava roxo. Aí que a gente tocava, nossa, tá ficando roxo, tem que tirar. Mas a pessoa vai ali, né, prendendo um membro, sufocando ele, o que vai acontecer? Daqui a pouco você não tá sentindo. Nada. Você não tá sentindo nada. Gente, eu tô na rua, eu tô recebendo WhatsApp de pessoas falando, não tem força para voltar. Por que não tem força para voltar? Porque está exposto Exatamente. no mundo e as palavras que estão sendo liberadas no mundo são opressoras, são cruéis. Exatamente. Bem, se eu não estou ligado ao corpo, o que acontece? Eu estou amputado, eu estou fora. Eu Paralisado, morto. vou perdendo a força, a energia, vou murchar, vou secar, eu vou morrer. Quando você está? Aí eu chamei, conversei com a Poliana me falou da célula, né? Mãe, vamos voltar com a célula online. Prestem atenção. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nossa palavra tem poder. Nem foi reunião física. Eu ainda falei domingo. Hã? Água, peraí. Então vai falando aí. Eu comentei domingo. E nós vamos fechar falando sobre isso. Ora pra Poli vir mais vezes, viu, gente? Olha só. Eu vou negociar com ela aqui. Hoje eu vou fazer um negocinho com ela. Presta atenção. Domingo, eu estava falando isso para a igreja. Preste atenção para você ver. Você ganha do papai do céu. Você ganha 672 horas por mês. Você ganha do papai 168 horas por semana. Essas 672 horas é chuvas de palavras sobre a tua vida e você liberando palavras. E muitas vezes zero para Deus. Porque quando chega diante de Deus, só para chorar, pedir e reclamar. O que eu fiz com a igreja? Falei, nós vamos acordar a igreja. O sangue tem que correr, tem que fluir, o corpo tem que movimentar.
chamamos o pessoal para poder voltar com a célula online, 30 minutos cada célula. Gente, você não tem noção. Hoje está lá, eu já tenho a minha. As águas começaram a se mover, as pessoas começaram a reagir. Por quê? O sangue voltou a correr. O sangue voltou a correr e nós começamos a dizer, olha, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma missão, o inimigo não pode nos calar. As águas, o sangue começou a correr no corpo, o corpo reagiu e as células, teve uma que até já começou. Você entende o que eu estou te falando? O problema é que a gente abaixa a cabeça e começa a ouvir e liberar a maldição. E aí a gente olha para a palavra e o Senhor libera palavra que constrói, que edifica. Por que nós não vamos fazer isso? Nós vamos mudar a nossa realidade, o nosso contexto. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Só enfatizando que nós iniciamos, falando sobre o poder das palavras. Nós precisamos parar para pensar um pouco antes de falar. Nós nos tornamos pessoas que falam primeiro e pensam depois. Nós nos tornamos pessoas impulsivas, até o mais calmo, o mais melancólico, ultimamente tem se tornado um colérico sanguíneo. Fala, amaldiçoa, reclama, murmura. Ah, mas na minha boca não sai palavrão, pastora. Ah, mas eu não falo coisa... Mas e aí? O que você libera para a sua vida? O que você libera para o seu dia? O que você tem cantado? Eu gosto muito de enfatizar essa questão da música, tá? Principalmente vocês aí do meu Instagram, que são os meus alunos online, virtuais. Sabe, cuidado com aquilo que você ouve. Hoje, a nossa geração, a nossa plataforma musical, tudo tá tão fácil, tá tão acessível. É só você entrar no YouTube, colocar ali uma música, Tudo de graça. Mas a que preço? A que preço você tem sido ministrado? Gente, a gente tem que entender uma coisa. Se palavra é poder, se palavra é uma ferramenta que o Senhor nos deu, nós temos que compreender o seguinte: eu posso falar o que eu quiser, mas não pense que tem como apagar ou deletar. O que eu falar vai ficar registrado, mesmo que seja só na hora da raiva. Ou o império das trevas ou o reino da luz vai usar. E eu quero te dar um exemplo. Hoje eu estava na hora do almoço, meu marido assistindo o jornal. E no jornal mostrou a indignação dos atleticanos porque o time estava contratando o Thiago Neves, que eu não sei, eu não entendo de futebol. Eu sei que no jornal mostrou atleticanos quebrando a carteira e falando: ah, vocês estão contratando o Thiago? Acabou o Atlético para mim. Outro queimando a bandeira do Atlético. E foi uma revolta, outros foram para a porta do clube, tudo dando grito, porque Thiago Neves nós não aceitamos no Atlético. Meu Deus, que Aí eu perguntei pro meu marido, por quê? Gente, eu nunca vi atleticano rasgar, queimar a bandeira. Isso eu nunca vi, não. Queimar a bandeira, o que mais que eu falei? Rasgar, quebrar Quebrar a carteirinha, falar que ninguém mais aqui é atleticano. Eu falei, gente, o que esse homem fez? Gente, vai lá o meu marido me mostrar. O tal Thiago Neves zombava dos cruzeirenses, ria, contava piadinha. Numa entrevista, certa vez, ele falou que jamais seria atleticano. E aí o tempo passou, ele esqueceu o que ele falou, recebeu uma proposta do Atlético, contrato tudo pronto, e a torcida gritou e falou: esse não. Esse não. E trouxe a baila, trouxe a luz. Tem emissoras que colocou lá ele falando e mostrando. Coitado. Coitado, ele não sabia que no futuro ele mudaria tudo de ideia. Estava gravado. Tava tudo, as palavras não morrem. Quando ele decidiu que a coisa ia virar, lembrei de Samuel. Você vê a torcida do Atlético brigando, desistindo. Sabe o que fizeram? Desistiram de fechar o contrato com ele e pediram perdão para a torcida. A culpa é de quem? Da torcida? Não. Falou dele, demais. Que falou demais, conversou demais.
Tiago fala sobre o poder da língua, né? Um membro pequenininho que bota fogo numa floresta inteira. Foi o que o Tiago Neves fez. Falou demais, esqueceu, o tempo passou e agora queria virar atleticano e paga esse mico, passa essa vergonha e perde o contrato. O que eu aprendo com isso? Fala. Mas pensa no que vai falar. Pensa no que vai falar, porque no mundo espiritual também dá print. No mundo espiritual também grava. E eu e você, a gente vai esquecer. Mas o diabo não esquece, não. O mundo espiritual não esquece, não. Na hora que você menos esperar, Satanás aparece. Vou até te mostrar aqui, pode falar, nem pode. Eu lembrei de Samuel, meu irmão, ele de vez em quando ele lança umas dessas no Instagram dele, né? Você esqueceu, mas o print é eterno. Coloca lá, a pessoa falou, fez isso há 30, 20 anos atrás. Mas ficou salvo. Tá aqui, ó, tá gravado. Mesma coisa. O que acontece? Ah, você falou? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Chega o bichinho Recibo. lá com uma promissória, um recibo, falando, ó, aqui, eu vim cobrar. Você falou e eu vim cobrar. Não, mas eu falei na hora da raiva. Eu falei porque eu estava chateado. Sua palavra leva energia, leva poder. Né? A Carmen, quem fala demais, dá bom dia cavalo. Exatamente. Ó, gente, tá muito bom. Depois a gente vai ler, né, todos os recadinhos. Aliás, deixa eu ver esse aqui. Quem foi alimentado como nós fomos, Leda, dos Estados Unidos, a Leda. Como nós fomos em um momento tão cruel como que vivemos. E ainda o quê? Continuamos sendo alimentados. E ainda continuamos sendo alimentados por Deus, através de você e da tua família, nos transmitindo o recado de Deus para nós. Nós não iremos nos perder jamais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenderam, queridos? Cuidado, fala menos. Morde a língua. Né? Se precisar, engole, fica quieto. Lembra que o que nós falamos, falou alguma coisa negativa do filho, do marido, pede perdão para o Senhor. E se precisar, pede perdão para eles. É difícil pedir perdão? É difícil. Esses dias aí, eu acho que eu fui meio grossa, não sei, com o som, com o Emerson, né? E depois, para pedir perdão, suei, tá? Suei, fiquei ensaiando um tempão para chegar. Ô, Emerson, desculpa. Falar é fácil, mas na hora de pedir perdão é uma dificuldade. Pois nós precisamos mudar isso. Uma pessoa falou aqui, eu não sei falar esse nome, Z.Cris. Acho que é isso. O mundo já é uma energia ruim. Exatamente. Verdade. O tempo todo, gente. E eu acho que a nossa dica de hoje é nos cobrir de boas palavras, nos cobrir de coisas boas, de canções que nos edificam, de palavras que nos edificam, porque realmente, gente, igual 2020, pelo amor de Deus, apaga. Misericórdia. O tempo todo fomos cercados de palavras ruins, de morte liberada, de peso. Mas aí é que tá. Né? Se nós entendermos isso agora, se nós tivermos consciência disso agora, sabe o que nós vamos fazer? Nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos 4 meses para liberar palavras de poder, palavras de bênção. Transformar. Se a palavra tem esse poder todo que nós vimos tanto na ciência quanto na palavra, nós podemos mudar. Para de olhar e falar, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu posso. A nossa palavra vai liberar poder e vai atrair os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. O Paulo é seu discípulo. Tem Paulo. jeito, tem escape, tem saída. Tá aí porque você tá aqui. Paulo. Tá aí, quase não aparece. Cadê? É bem verdade que as palavras ficam gravadas no tempo, mas somente Deus tem a capacidade de perdoar, de te liberar desta dívida. Mas para isso a pessoa necessita se curvar diante do Senhor e se arrepender, verdade. Não nos esqueçamos do sangue de Jesus na cruz. Tem jeito, tem escape, tem saída. Esse é dos nós. Ó, gente, volta logo vocês dois aí, viu? Para aqueles que no passado deixaram marcas com as palavras. Eu assisto com a Carla assim. Volta logo, por favor. Volta mesmo, logo vocês glória dois. a Deus. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar. Então vamos fazer esse trato? A partir de agora, meça as palavras. Pense
no que você está falando, o retorno que esta palavra vai trazer. E depois conta pra gente. Você vai ver que o teu coração vai ficar mais leve, tá? A mente vai entrar no descanso. E os anjos do Senhor terão espaço para trabalhar a teu favor. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero fazer, antes de orar, um convite para você, que é de Governador Valadares. Tá sem congregar? Tá secando, tá desanimando, porque o sangue não tá correndo, tá desligado do corpo. Nós temos, a partir dessa semana agora, células, reuniões online. São reuniões, por exemplo, a Poli reúne com 4. Vem a Ana mais 4, Rejane mais 4. Uma vez por semana, eles se encontram online para discutir a palavra de Deus e manter o corpo ligado. Então, se você está desanimado, está afastado, está sem força, aí no Facebook pode chamar a Rejane, a Ana Cláudia, no Instagram chama a Poli. Não se perca, não deixe o Espírito Santo apagar. Amém? Amém. É uma pena estar terminando. Poli, ora para nós. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. E nós trazemos à existência, Senhor, nesta noite, a cura, a libertação. Pai, este que se encontra, Senhor, preso no passado, este que se encontra, Senhor, deprimido, magoado, ferido, por causa de palavras que foram liberadas, ou por causa de palavras que ele mesmo liberou e ele se encontra aprisionados nela. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha tirar, Senhor, cada um, Senhor, desse emaranhado, Senhor, de coisas ruins, de palavras negativas, de peso. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga uma nova existência, Senhor. O Senhor traga uma nova realidade, Pai. A sua realidade de vida, a sua realidade, Senhor, de palavras, Senhor, que edifica para cada um de nós. Pai, queremos vivenciar a Tua palavra, queremos ser gratos a cada dia, a cada novo fôlego de vida, a cada oportunidade. Pai, nos ensina, Pai, nos ensina o princípio de gratidão. Nos ensine, Senhor, a medir as nossas palavras, a tomar cuidado com o que nós falamos. Nos ensina, Senhor, a ser, Senhor, guarda mesmo na nossa boca. Senhor, a vigiar mesmo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós colocamos em prática. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor guarde cada um, Pai, para que a sua palavra traga vida, Senhor, vida, Senhor. E, Senhor, que toda palavra de morte liberada seja quebrada em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer um trato, então, a partir de hoje. Pare de acumular energia ruim, peso, e comece a liberar palavras de poder. Amém? Lembrando, que essa live fica salva. E a gente pode mudar a história de alguém ao compartilhar. Verdade. Quando você compartilha, alguém que está debaixo dessa opressão arrasadora nesse mundo vai ouvir o poder da palavra. Então compartilha. Daqui a pouco vai estar no YouTube. Compartilha e ajuda a gente. Amém? É propagar a palavra de Deus. E domingo estamos na Comunidade da Fé, às 19 horas. Deus te abençoe. Amém. Nosso WhatsApp é o 339-9104-9478. E você vai terminar sem dar o seu telefone para aula de canto? Gente, em falar nisso, amanhã eu tenho mais uma live com vocês. Vocês aí, seguidores da Pastora Janete, vocês já me seguiram no Instagram? Então corre lá, Poliane Menezes Oficial. Tá? E aqui os meus seguidores, os meus alunos aí online, né? Eu já nem chamo de seguidores, eu chamo de alunos, né? Porque mais do que seguidores, todos vocês são os meus alunos. Amanhã eu tenho uma live com a Ingrid Ribas, ela uma personal vocal, fonoaudióloga, experiente, muito em voz. E nós vamos falar sobre os cuidados com a voz e por que a gente fica rouco, né, pastora? Né? Por que a gente fica rouco, né? Então eu vou falar sobre isso amanhã. Vou terminar a minha e esperar lá. Nossa live amanhã às 20 horas. Saiu aqui da Pastora Janete, né, que termina ali 7h45 mais ou menos. Corre pro meu Instagram para assistir essa live com uma profissional que eu confio muito, que eu gosto muito e que vai ser bênção para você que são os meus alunos aí, tá? Amém? Sim. Até amanhã, gente. Deus abençoe. Tchau. Coloque em prática a palavra. Leia a palavra. Amém. Amém? Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã, todo mundo.